Você é uma dessas pessoas que não gosta de tomar remédio de jeito nenhum? Prefere muito mais uma receitinha caseira de vó do que qualquer outra coisa? Então você vai gostar da reportagem sobre plantas medicinais. O uso das plantas medicinais no tratamento de doenças tem sido cada vez mais corriqueiro. E mesmo que até hoje o mundo científico questione a confiabilidade e a segurança dessas ervas, é comum ver a população utilizando deste recurso para buscar a cura. Mas você sabe como são cultivadas essas plantas? Aqui hoje a gente tem aproximadamente umas 200 espécies, dentre que essas aí estão divididas em aproximadamente 60 famílias. Claro que a gente tem algumas aí que tem uma representação maior, mas a gente tem uma diversidade, porque o horto ele tem como intuito manter essas espécies, né, que são utilizadas do conhecimento popular, mas que em função da civilização e do avanço, a gente acaba perdendo o conhecimento e o uso dessas espécies. Nessas 2 décadas de produção, as centenas de espécies são cultivadas em um espaço de 500 metros quadrados. As plantas ficam em canteiros, cercas vivas, vasos e no campo. Garrafas PET são utilizadas para dividir as espécies e têm um papel de sustentabilidade. São preenchidas com água e enterradas pela metade para aumentar a resistência das ervas. Até a temperatura no ambiente precisa de cuidados especiais. A maioria das espécies que a gente trabalha, ela tem propagação assexuada, ou seja, eu tiro um fragmento da planta mãe e consigo gerar uma nova planta semelhante àquela minha original, né? Para isso, para garantir que essa muda tenha uma qualidade, a gente normalmente faz essa muda separado do local definitivo, né? Então, num saquinho, por exemplo, com substrato adequado. Então, com terra e nutriente, que aqui, por ser medicinal, a gente utiliza sempre fontes orgânicas, então esterco, nada de produto químico ou fontes químicas. Daí, da planta mãe lá, ou da minha matriz, eu tiro uma estaca, né? Seleciono lá o melhor material, desde que esteja sadio, sem sintomas de doença ou ataque de praga, e faço o enterrio dele, sempre firmando para quê? Para que eu tire o excesso de ar desse solo e garanta que essa minha estaca tenha condição de enraizamento. Essa aqui já tem 30 dias, ó, e se a gente observar, ó, ela já começou o processo de enraizamento. Enquanto eu tenho a formação, eu sempre deixo essa muda numa condição de clima, principalmente de insolação e com disponibilidade de água mais abundante. Porque nesse processo aqui, eu ainda não tenho a formação de raiz. Então, ela não tem de onde buscar esse nutriente. E se eu já coloco ela direto no campo ou exposto ao sol, ela sofre uma desidratação e não chega a formar a raiz. E neste universo, além do poder medicinal, as plantas se destacam pelo sabor. São temperos valiosos para a culinária nacional. Todas as espécies ela tem esse potencial, algumas mais otimizadas. Então, o manjericão, por exemplo, ele é uma espécie medicinal, mas que também é utilizado na culinária, né? Então, ela também pode ser classificada como condimentar, assim como o alho, o gengibre e o açafrão. Porque tem maior concentração de princípios que são utilizados, por exemplo, como antibióticos, anti-inflamatórios. Então, o uso constante dessas espécies, eles auxiliam na prevenção de doenças. E as plantas medicinais cultivadas no horto da Emater acabam abastecendo centros de tratamento em Goiânia. O mais tradicional é esse aqui, o Hospital de Medicina Alternativa, que existe há 30 anos. A Renata Carneiro é farmacêutica e vai nos ajudar a entender como funciona essa transição. As mudas chegam do horto da Emater, continuam recebendo atenção especial. Todas essas mudas já foram passadas para serem reproduzidas. Então nós fizemos as matrizes e isso dentro de 3 meses já vai estar começando a ser fornecido medicamento. A partir dessas mudas nós teremos alguns medicamentos aqui para atender os pacientes do hospital. Andando pelo hospital, a gente conhece o berçário de plantas. Esse local é confortável e seguro para o desenvolvimento das mudas. Por aqui, sobram opções, como o açafrão, que tem diversos benefícios. O açafrão é uma planta excelente, né? Ela trata várias doenças.
é uma planta mágica, podemos falar. É usado em estados de gripe, é anti-inflamatório, tem uma ação hoje muito estudada no caso de câncer. Temos também essa ação do açafrão em dores também. E fazer o uso diário do açafrão. Para quê? Para aumentar a imunidade, evita resfriado para as crianças, dá uma pitadinha de açafrão com mel pela manhã. Isso é fantástico para aumentar a imunidade das crianças também. Outra também que se destaca aqui é a melissa, né? Fala um pouquinho para a gente que está aqui logo aqui do lado, como é que funciona aqui para as pessoas que têm interesse ou não conhecem, o que a melissa, quais os benefícios ela traz aí para a vida das pessoas? A melissa, ela é uma planta muito interessante para casos de ansiedade. Ela é um calmante, né? Bem tranquilo, mais natural. Casos de muita irritabilidade também, processos de TPM, tensão pré-menstrual, né? Ela é muito usada. Mas apesar dos benefícios das ervas medicinais, o uso das plantas precisa de cuidado e controle. Toda planta tem uma toxicidade, então tudo tem que ser muito criterioso, não usar em excesso e sempre ter um cuidado com as grávidas e com as crianças. As outras pessoas fazer um uso mais adequado, assim, não exagerar na dose. Entendeu? Tem algumas pessoas que descobrem que uma planta tem um efeito para perder peso e começa a usar muito. Isso pode agravar tanto o fígado quanto os rins. O Hospital de Medicina Alternativa é o único centro multidisciplinar do país que realiza atendimento fitoterápico e homeopático pelo Sistema Único de Saúde.